será que eu preciso realmente de R$ 1 milhão para viver de renda com dividendos? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, o meu treinamento e a minha consultoria. E lá a gente vai montar a sua carteira de investimentos ou você vai aprender a montar sozinho, se tornando um investidor independente. De novo, conheça no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos ao tema desse vídeo. R$ 1 milhão, Luan. Eu sei que não é a mesma coisa lá do passado, mas ainda é difícil de conseguir, claro, óbvio. Mas será que eu preciso disso tudo para viver de renda? E aqui eu vou te mostrar com dados, porque nesse canal a gente mostra com dados. Primeiro passo é: qual é o meu objetivo com esta carteira de investimentos? Qual é a meta principal? Viver de renda? Então eu preciso criar uma carteira voltada para esse propósito. Como assim, Luan? Viu? Quando você vai montar uma carteira de investimentos, você precisa entender qual é o propósito do investidor a fim de decidir como será a alocação dessa carteira. Quais serão os ativos que ali estarão? Por quê? Você que já me acompanha sabe que eu sigo pela teoria do portfólio permanente, em que eu vou dividir a minha carteira em 4 partes iguais, onde eu preciso ter a reserva de valor. Mas uma carteira voltada para a renda, eu não consigo ter a reserva de valor, porque ela não gera fluxo de caixa. Então, numa carteira mais voltada para acumulação, para construção de patrimônio, seria interessante ter sim a reserva de valor, porque ela serve para te proteger de cenários de alta inflação. Agora, eu quero viver de renda. Agora, R$ 1 milhão. O que eu conseguiria com esse montante? Para isso, a gente vai dividir de novo a nossa carteira em 4 partes, de 25% cada. Só que a nossa alocação será focada em renda fixa e aqui exclusivamente títulos públicos, por conta da segurança. Eu preciso de alta previsibilidade de renda e aqui eu vou ter. A gente está falando de título do governo, dívida do governo. E um dos quartos será destinado a ações de dividendos. Aí a gente vai colocar Banco do Brasil, Caixa Seguridade, unindo aqui o setor financeiro. Caixa Seguridade seria seguradora, Banco do Brasil seria setor bancário, Sanepar, saneamento básico, Taesa, energia elétrica, especialmente a transmissão, e uma commodity, aqui petróleo com Petrobras, diante do alto fluxo de dividendos. E teríamos um quarto para fundos imobiliários. Aí a gente teria logístico com BTLG, HGRU, renda urbana, o GARI, que seria um misto, HGBS, shopping center, e um fundo de papel, Canip 11. Canip 11 é só para investidor qualificado, tem que ter R$ 1 milhão no mercado financeiro. Aqui a gente está falando de R$ 1 milhão, então você poderia se utilizar do Canip 11. Ok? Então aqui a gente estabeleceu quais serão os ativos. Sendo que, dentro dos títulos públicos, aqui no site do Tesouro Direto, a gente utilizaria um quarto para Tesouro Selic 2031. Por quê? Porque essa aqui é a nossa parte mais segura da carteira, é o caixa. Um caixa que está rendendo bastante hoje em dia. Por quê? Porque a taxa Selic está se encaminhando para 15%. Olha só aqui a projeção do Boletim Focus, lá do Banco Central. Selic deve chegar a 15% ao ano ao final de 2025, ao menos é essa a previsão. O que você precisa saber é, a taxa Selic e o CDI, historicamente, eles renderam 11% ao ano. É esse dado que você precisa saber, 11% ao ano. Então 15 vai ser algo fora da média. E aqui eu estou falando de algo bruto, né? Líquido você vai ter um pouco mais de 12 alguma coisa. Então espere 11. Brasil é país de juro alto, aqui é país de renda. Então faz sentido pensar em renda no Brasil. Faz sentido sim. Mas Luan, juro eu posso considerar renda? Pode. Lá fora é considerado, o juro é considerado renda, desde que você utilize de maneira inteligente. Se protegendo da inflação, só usar o ganho real. E aí quando eu falo de ganho real, estou falando acima da inflação. E a gente sabe que no Brasil, qual que é a inflação? Aqui a gente tem a inflação esperada pelo mercado, 6,75 aproximadamente, quase 7. E como que foi a inflação histórica no Brasil desde o Plano Real? A gente vê que foi de 730% desde julho de 1994
implantação do Plano Real no Brasil. Isso quer dizer que a nossa inflação ano após ano foi próxima de 7%, que é mais ou menos a inflação esperada para 2025. Então, vamos contar com 7%. No Brasil não é fácil. Aqui a inflação é pesada. E olha que eu estou falando da inflação oficial do governo, não necessariamente a sua inflação. A gente sabe, cada um ali no seu orçamento familiar tem a sua própria inflação. Mas vamos trabalhar com essa aqui, porque eu não sei qual é a sua inflação pessoal. Eu vou ter que generalizar aqui e adotar o dado oficial do governo para essa finalidade do vídeo. E veja só, o que a gente fez aqui? Numa planilha de Excel, colocamos 1 mais 730%, que foi o acumulado de 31 anos, e elevamos o período que eu quero, que é 1 ano, dividido pelo período que eu tenho, 31 anos, 730%, menos 1, e a gente chegou em 7,1. Vamos arredondar para 7, porque 7,1 é um negócio pesado. Portanto, o ideal é você utilizar o juro acima da inflação, ok? E a gente tem 25% de juros semestral. Aí a gente vai adotar o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que hoje te pagaria IPCA mais 7,84%. Olha o tamanho do ganho real. Acontece que esse título ele vai te pagar 6% ao ano de juro. O juro semestral ele vai ser só de 6%, o que já é bacana, tá? Já é bacana. Até porque esse 7,84 sofre tributação. Então trabalhe com 6% aqui. Já no Tesouro Selic, trabalhe com no máximo 5% de utilização. Assim você vai ter uma renda segura. De nada adianta você, eu vou focar só em renda, renda e o patrimônio não ser sustentável. Tem que ganhar da inflação, tem que ser sustentável. A gente está falando aqui de sustentabilidade. Eu não estou aqui para te enganar. Você só vai mudar de vida tomando decisão inteligente na hora de montar sua carteira. Então, 25% no Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. Luan, por que não? Um título mais longo para garantir essa taxa alta de hoje, porque marcação a mercado vai te atrapalhar. Então, a gente vai pegar o menor risco possível de marcação a mercado. Isso vai te ajudar. Pensa aqui, no seu psicológico. A gente precisa de uma carteira com baixa volatilidade. Então vamos pegar o de menor prazo possível. Seria o 2035. É o melhor a se fazer. Mas e o Selic? Por que eu pego o prazo mais longo? Porque o Tesouro Selic a gente está falando de um título de uma renda fixa sem marcação a mercado. Você não vai sofrer com isso. Então a gente pega o de prazo mais longo, claro. Diante disso, a gente chega na seguinte carteira. E detalhe, a gente vai aplicar de maneira igualitária em todos os títulos, em todos os investimentos da carteira. Então, será 25% no Tesouro Selic 2031, 25% no Tesouro IPCA+ 2035, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, sem sobreponderação. Não dá. A gente precisa ser aqui pé no chão. E, como a gente teria uma carteira de 5 ações e 5 fundos imobiliários, sendo bem essencialista, a gente também colocaria valores igualitários entre si. Então, a gente teria 25 do 25, internamente falando, tá? Sem sobreponderação. Senão, a projeção fica irrealista. Eu só vou escolher aqui bons ativos para poder fazer isso. Então, tem o Banco do Brasil e tem o Caixa Seguridade. Eu não vou ficar falando assim, não, eu vou comprar mais da Caixa, eu vou comprar mais do Banco do Brasil pelo dividend yield. Não faça isso. Aqui a projeção tem que se basear nisso, em aportes com pesos iguais. Até porque isso facilita muito o rebalanceamento da carteira, que eu ensino com detalhes no treinamento e também na consultoria. E olha só como ficaria a carteira. R$1 milhão, Tesouro Selic, IPCA+, com cupom é o juro semestral, 6% ao ano, 3% a cada semestre, você não vai receber de forma mensal. Aqui é o juro que você vai acumulando ali no título, que tem liquidez diária. Ações de dividendos, aquela carteira que a gente viu, 25% cada, fundos imobiliários. O valor vai ser 250 mil para cada, claro. Dividend yield, como é que eu cheguei nisso aqui? Tesouro Selic, falei dos 11. IPCA+, vou colocar 6% só, mas a gente viu que é mais. Vai ser 7,8%, mas o 6% que você recebe da renda. Vou colocar só a renda aqui. Ações de dividendos, 8,3%. Como que eu cheguei nisso aqui? Eu fiz uma média aritmética dos dividend yields de Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Sanepar, Taesa e Petrobras. E eu fiz a média aritmética simples porque os pesos são iguais. Então pronto, é esse o valor. Então eu vou ter um dividend yield provável, focando em dividendos, e não é 21%, espere 10% aqui, isso aqui está errado, 8,3%. E finalmente em fundos imobiliários, 10,5%. Nossa, Luan, dividend yield de fundo imobiliário 10,5%, por que é tanto? Porque os fundos imobiliários, eles caíram bastante. E eles sofrem muito com juro alto, como a gente está vendo hoje. E aí as cotas caem. E aí eu peguei
o dividend yield provável dos fundos imobiliários. Lembrando que o fundo imobiliário paga 95% do lucro, payout mínimo. Por isso que as ações dificilmente terão condições de pagar tudo isso aqui. Porque aqui você não tem 95% de distribuição de lucro. Muito importante isso. Na média disso tudo aqui, 9%. 9%. E aí, a minha renda anual, individualizada aqui, será essa, então, com Tesouro Selic. No ano, eu vou ganhar 27.500. No IPCA+, R$ 15.000. Em ações de dividendos, 20.750. Em fundo imobiliário, 26.250. E aqui o pagamento é mensal. Aqui, conforme a periodicidade de pagamentos da empresa. Então você tem pagamentos trimestrais ou bimestrais, ou até anuais, no caso Sanepar, por exemplo. Aqui o pagamento será semestral. E aqui não existe um pagamento que cai na sua conta, você tem que fazer resgates, mas não tem marcação a mercado e o juro vai se acumulando conforme o acompanhamento da Selic. E aí a renda mensal só dividir por 12, então eu vou ganhar um Tesouro Selic R$ 2.200, R$ 1.250 por mês, só que é semestral, tá? É isso aqui que você ganharia se você dividisse por mês, 1.250. Com ações de dividendos, 1.729 e aqui 2.187. No total, eu ganharia quase R$ 7.500 com essa carteira focada em renda. É bastante ou pouco para você? O que você acha? Comenta aqui. Mas aí tem um detalhe. Esse aqui eu posso usar integralmente, porque é os 6% ali mais ou menos de ganho real que eu vou ter. Aqui não. Aqui seria interessante eu utilizar só 1.200. E milão eu deixar ali rendendo. Juro composto no Tesouro Selic. Então eu já tiro R$ 1.000 daqui, cai para 6.500. Das ações, seria interessante eu tirar um pouquinho também, pelo menos uns 250, então já cairia aqui para 6.250. E aqui em fundo imobiliário, como o payout é maior, vamos tirar R$ 500. Então de 6.250 cairia para 5.750, ou sendo bem conservador, R$ 5.500. Ou se você, eu quero utilizar com mais tranquilidade, mesmo que o patrimônio não consiga ganhar constantemente da inflação, mas perdendo só um pouquinho, para mim tá bom. Então 6.000. 6.000 não é loucura não, tá? Não é doideira. Se você puder ser mais conservador, vai ali nos 5.750, 5.500. É isso que você poderia esperar com uma carteira de renda. Lembrando, precisa dessa diversificação. Por quê? Porque senão poderia colocar tudo hoje em renda fixa, que está rendendo mais, e aí não, vou só na renda fixa mesmo, que daí eu vou aumentar essa minha renda. Não é assim que faz a conta, não é assim que você monta um portfólio que vai sobreviver ao longo do tempo. Porque em dado momento a renda fixa vai render menos. E aí se você não tiver ali um rendimento maior da ação, você se estrepa. E a ação tem ganho de capital. Fundo imobiliário também pode ter ganho de capital. Na renda fixa você não tem. Então fica de olho nisso. Essa aqui seria uma carteira sustentável. E Luan, como que você chegou nessas ações, nesses fundos imobiliários? Aí seria um vídeo específico para isso. No nosso treinamento você vai aprender isso aqui por completo, mas eu tenho um vídeo aqui em cima que te ensina a montar uma carteira de ações, só de ações de dividendos, do absoluto zero. É de graça, corre lá.